Este programa é livre para todos os públicos. E nessa tarde nós iremos abrir a casa. Nós iremos abrir a casa que é a Canção Nova, porque a Canção Nova é uma família. Então a gente vai ter nessa tarde uma conversa de família. Uma conversa de família para você que talvez faz parte dela, que talvez pode adentrar dessa família que é a família Canção Nova. Nós teremos muitos convidados especiais. Nós teremos músicas, nós teremos momentos de partilha que eu tenho certeza que vai enriquecer a sua vida. Nós já tivemos 2 pregações desse acampamento. E às vezes, Rafa, você que está comigo aqui, às vezes a pessoa está escutando uma pregação e não pode fazer uma pergunta. Porque a pessoa está pregando, está falando e não pode ouvir. Não pode ter esse direito de fala. Mas agora à tarde você vai poder perguntar. Você vai poder trazer, colocar para fora os questionamentos do seu coração acerca do carisma Canção Nova, que é uma riqueza, que é um dom maravilhoso para o mundo e para a igreja. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Lucas. Boa tarde você que nos acompanha pelo sistema de Canção Nova de comunicação. É uma alegria para nós hoje receber você que está aqui no Rincão, do meu Senhor, mas também você que nos acompanha de casa, da rádio, da TV, do seu trabalho. É um momento importante para nós porque nós vamos falar de algo que é sagrado para nós. E nós estamos vivendo provocação. Mas, na verdade, também com esse tal que a gente quer realizar uma provocação no seu coração. Isso mesmo, a provocação. Porque pode ser que você esteja aí com o seu coração inquieto, pode ser que tenha algumas vozes que você já está ouvindo, você ainda não sabe direcionar, não está conseguindo entender o que está acontecendo com você. Mas Deus hoje quer falar diretamente com você nesse talk. Claro, Luca, que nós vamos ter aqui partilha de vida, convidados que vão falar um pouquinho daquilo que é o carisma Canção Nova. Mas Deus também quer se utilizar deste momento para falar com você, particularmente com você. Então esteja atento, porque o que nós vamos partilhar aqui é vida, e Deus quer fazer muito também na sua vida. Nós não estamos sozinhos, vivemos em comunidade, e é muito bom viver em comunidade. Muito bom. E a gente quer então chamar aqueles que fazem parte dessa comunidade conosco. E nós já queremos chamar os 2 primeiros convidados. Eu quero até que o Ministério de Música faz aí uma música diferente, porque esses 2 padres eles são muito animados. E eu quero convidar eles a entrar cantando e dançando, porque eu gosto de fazer uma agitação. Padre Márcio e Padre Alex, essa dupla, ó, não, animada. Gente, é porque eles estavam ali no bastidores dançando, viu? Eles estão escondendo o dom deles aqui. São os bastidores. Cantando com o microfone então, depois desligado. você coloca aí hashtag Padre Márcio e Padre Alex dançando no talk. Se tiver muitas interações, a gente coloca eles para dançarem, certo? Lucas, vou deixar você chamar o próximo convidado. A próxima convidada é uma pessoa que já tem um tempo na Canção Nova, Rafa. E ela ocupa um espaço na Canção Nova. O Padre Jonas falou dela, que ela ocupa um espaço especial dentro do dom. Quero chamar Vera Lúcia Reis, conhecida como Verinha. Aê! Gente, antes eu quero uma salva de palmas para o nosso Ministério de Música, que estão animando também. Mostra também como que esse carisma nosso é animado e vivo, não é, Orlando? Amém. E eu quero chamar os nossos 2 próximos convidados, casais aqui da Canção Nova, que também vão testemunhar como que é que vive o matrimônio dentro da comunidade. Claudinha e Jonathan, sejam bem-vindos. Nós temos também outro casal da comunidade que estará aqui conosco. Eu quero chamar Kelly e Eduardo. Aplausos para eles. Bem-vindos.
convidado que não pode faltar aqui na participação do Talk. E esse convidado é você, isso mesmo. Você hoje, no nosso Talk, tem uma participação especial. E para te acolher com as suas interações, eu vou convidar você, a nossa irmã Gabi. Olha aqui para a nossa irmã. Boa tarde, Rafa. Boa tarde você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, aos nossos convidados. É uma alegria estar aqui hoje. Gabi, para quem está em casa, quer mandar suas perguntas para os nossos convidados, querem dizer da experiência que fazem com Carisma Canção Nova, como que eles fazem para interagir com a gente nessa tarde? Rafa, agora mesmo eu vou tirar uma foto de vocês aqui. Vou postar nas redes sociais e lá você pode fazer todas as suas perguntas. A pergunta que vier na sua cabeça você pode fazer e eles vão responder para você. Olha, gente, aproveita. Responsabilidade. Esse é o momento. Inclusive, a Gabi pode responder também algumas. Gabi A Gabi pode. pode responder. E para você que está no Rincão do Meu Senhor, vocês também têm direito de interagir com a gente. É por isso que a Yasmin vai estar aí no meio de vocês. E quem tiver uma pergunta, levanta os braços, que ela vai até você. E você aqui, tem muitas pessoas para responder, então não guarda essa pergunta, não. Se tem alguma coisa incomodando, um questionamento, esse é o seu momento. É isso mesmo, Rafa. Queria pedir a Yasmin para ficar de pé, gente, para vocês verem Yasmin. Yasmin, membro da comunidade Canção Nova, ela vai estar ali sendo porta-voz daquilo que você quer perguntar. Dentro do Carisma Canção Nova. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde! Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande também estar aqui nesse Talking Show. E aí, como os meninos disseram, vou estar aqui. Quem tiver alguma dúvida, levanta a mão. E a gente tem os convidados para poder responder para nós. Isso mesmo, Yasmin. Já quero começar fazendo uma pergunta para o padre Alex, que está aqui do meu lado. Ordem alfabética. Padre, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte. A gente precisa ver muita renúncia dentro da Canção Nova para entrar. Só que também, quando a gente entra dentro do carisma, dentro da comunidade, o Padre Jonas fala que a Canção Nova é uma vida de renúncia. A gente vive nela uma vida de renúncia. Eu quero perguntar o seguinte, qual foi a maior renúncia que o senhor já fez antes de entrar na comunidade e dentro dela? Valha-me Deus. Vamos lá. Nesse processo de renúncia no caminho vocacional, de entrar na Canção Nova, eu sei que muita gente já ouviu falar, às vezes eu conto aí a questão do esporte, né, do futebol, que eu tinha o sonho, né, de ser jogador de futebol, mas essa não foi, assim, eu vejo a maior renúncia. Eu lembro que quando eu vim para o último encontro vocacional, que é o Pertença, aqui em Cachoeira Paulista, nós fizemos um encontro e voltamos para casa, como acontece, sem saber da resposta, se você vai entrar ou não. Fica sabendo depois, né? Depois a equipe responde. Eu fiquei sabendo, na verdade, Padre Edmilson, né? Padre Edmilson deu um furo, né? E falou para a gente antes, que a gente estava no Rio de Janeiro, e o Padre Edmilson falou para a gente que ia entrar. Então, quando eu voltei para casa, indo de avião, sou do Rio Grande do Norte, eu lembro que, tenho essa lembrança aqui, era durante o dia o voo, e eu conseguia ver, eu acho que era o rio, não sei se era o Rio São Francisco, mas eu via um rio grande e vários outros rios, os braços de outros rios, né, afluindo para ele. E eu lembrava muito daquela música do Eugênio Jorge, né, só por ti, Jesus, quero me consumir, quero me derramar de amor. E o rio vai para o mar, né, ali. E ali eu entregava os meus amigos, minha família. Lembro ainda que quando eu vim depois quando eu vim entrar para a comunidade, eu estava, antes de fazer minha mala, meu pai estava arrumando um parafuso nela lá, e depois um sobrinho meu que foi criado lá em casa, eu brincava muito com ele, eu tinha 19, ele tinha, nesse dia aí, ele estava com 4 anos. E ele entrou na mala, eu ia fazer a mala para vir para a Canção Nova, ele entrou na mala e eu fiquei brincando com ele em casa, assim, e ele achando bom, né? Mas ele mal sabia que a companhia dele ali, todos os dias que eu brincava muito, não ia estar mais. E ele foi para o aeroporto também, e depois eu fiquei pensando, porque não entendia nada ali, né? Vendo o tio dele entrando ali, ele voltando para casa. Então isso para mim foi, acho que foi uma maior renúncia. Dentro da comunidade, eu acho que ela continua acontecendo, né? Assim, a maior renúncia
é eu deixar Deus fazer a obra dele em mim. Às vezes eu gostaria de, talvez, ficar mais assim, num canto, ou não, talvez não tenha uma responsabilidade, né? A gente quer fugir, mas não tem como, né? Está vivo, vai ter que fazer alguma coisa. Então, às vezes, eu aceitar a vontade dele, que é mais do que eu quero, como eu penso. Então, a gente tem que se expor, né? Tá aqui, e a gente está por um bem. Então, claro, a gente faz a experiência de sair de nós mesmos e, ao mesmo tempo, vemos que Deus tira o melhor de nós, né? Com tudo isso, com as missões, com as tarefas, com o que Ele nos pede. É uma forma também da gente manifestar o amor dEle, porque a gente não fica pegado a nós e quer o que Ele quer, né? Amém. Vamos aplaudir, gente? Porque é vida, né? Muito mais do que palavras, são vidas. O padre teve que vivenciar isso e agora está partilhando aqui. Rafa, você vai fazer a próxima pergunta? Sim, vou fazer aqui para a Verinha, que também está do meu lado. Verinha, o Lucas perguntou das renúncias, né? E nós falamos muito das ofertas, dos sacrifícios, da renúncia, mas é uma promessa também do cêntuplo. Sim. Daquilo que Deus, né, deixar pai, mãe, sobrinhos, e eu te darei 100 vezes mais. Hoje, na Canção Nova, como que você toca nesse cêntuplo? Eu toco nas famílias que eu entrei na vida delas. Eu sou madrinha de casamento de 54 irmãos. Só isso, né? Só isso. E sou madrinha dos filhos de 32 casais. Então, assim, eu experimento o cêntuplo nessa largueza de irmãos e a gente, assim, de fato, passa a fazer parte da família, da vida dos irmãos, daqueles que se casam, daqueles que vão tendo seus filhos. Então, é muito bonito isso, entrar na vida, entrar no processo de também conversar com eles sobre educação de filhos, entrar na vida dos irmãos, até às vezes para ajudá-los nos conflitos que eles vivem no matrimônio. Então, assim, é verdade, são 100 vezes mais irmãos, sobrinhos, afilhados. Eu posso dizer porque eu sou filha única e o meu sonho era ter sobrinho, né, e irmão mais velho. Eu achava impossível. Só que aqui na comunidade, né, Deus fez possível o impossível. Tem sobrinhos assim que eu não sei nem contar, irmãos mais velhos, mais novos, e a família é o cêntuplo de Deus, né? E aí eu também já pulo aqui para o padre, Lucas. O nosso tema é Com Maria atraídos por uma canção. Padre, em meio a tantas canções no mundo, né? Como descobrir que a canção que me atrai hoje é a canção nova? Tem que fazer um discernimento, né? Diante das canções, e muitas canções belas, canções, boas canções, né? Então a pessoa se aproxima do carisma, né? Se aproxima, talvez, de uma frente de missão, de onde, né, reside, acompanha a TV, a rádio, a internet, conhece a nossa história, vem num acampamento, e aí vai se identificando com essa canção. Ressoa ou não ressoa? Diz de mim ou não diz de mim? E depois a pessoa, né, vai verificar. É núcleo? É segundo elo? Sou um amigo? Sou um simpatizante? Né? Independente aí da situação, vai verificar, né, com o tempo. Então, o Padre Jonas disse que vai chegando, as pessoas vão chegando com o tempo, né? A Verinha chegou há mais tempo que nós aqui, depois nós fomos chegando, né, Verinha? E parece que tem mais gente chegando aí, se eu não me engano. Eu acho que está chegando. Vamos ver, né? Vamos ver se não tem sobrinho na mala, né? Tem gente que deu o sinal de joia ali. Tem gente chegando ou não? Sim ou não? Eu vi um pessoal de Lavrinhas ali, vi uns vocacionados. É interessante tudo que foi falado, porque hoje eu estou morando na missão de Lavrinhas, no qual os pré-discípulos moram lá também, estou ajudando na equipe formativa. E nesse final de semana, em Lavrinhas, está tendo a jornadinha. É um encontro que, carinhosamente, nós chamamos de os filhos da comunidade participam, né? Porque os filhos da comunidade também precisam ser evangelizados, precisam ter esse encontro pessoal com Jesus Cristo, e a comunidade proporciona isso. E chegou aqui Claudinha e Jonathan com seu filho também, porque é missionário, mas também é pai e é mãe.
Eu queria que vocês falassem um pouco dessa realidade, como administrar isso. Sou pai, sou mãe, mas também sou missionário, sou missionária, tenho que dar vida na missão. Como que vocês vivem isso concretamente, irmãos? Bom, é lindo. Primeira coisa, é lindo e, ao mesmo tempo, não é fácil. É exigente, né? Não sei se tem pai, se tem mãe aqui, sabe como que é exigente você educar, você cuidar, você estar ali com a criança, principalmente os pequenininhos. Né? Eu ainda não cheguei na fase dos adolescentes, então estou falando dos pequenininhos. Nós temos 2 filhos, né? Um de 9 meses e uma menininha de 2 anos, lindas, que estão ali embaixo, lindinha. E assim, eu cheguei na comunidade, assim, querendo gastar minha vida, me doar, ser remanejada, ir pelo mundo, né? Evangelizar, enfim. E aí você vai vivendo. E dentro da comunidade eu também fui descobrindo, de fato, que a minha vocação era o matrimônio, né? Na missão, inclusive, foi na missão mesmo, vivendo ali na evangelização no radical ali do Revolução Jesus na época, que eu encontrei o Jonathan. E aí a gente se aproximou, enfim, estamos casados. Mas e agora? Como que eu vou gastar? Gente, literalmente, dentro do matrimônio, eu me gasto. Primeira coisa, né? Uma vocação dentro da outra vocação. Eu e ele, nós somos chamados, primeiramente, a nos doarmos um ao outro, né? Claro, em primeiro lugar, Deus, gente, sempre. Nossa vida é para Deus. Mas aí nós nos damos um ao outro. E aí nós temos frutos do nosso amor, que são os nossos filhos. Se eu não evangelizar dentro, como é que eu vou evangelizar fora? Então, eu preciso cuidar dos meus. Eu preciso evangelizar ali essas sementinhas, né? Que estão ali pequenininhas ainda, brotando, crescendo, para que também eles possam ser, sei lá, eles precisam ser santos, né? Mas ser missionário, ser padre, ser freira, estar aí no mundo, não sendo do mundo. Então, é um jogo de cintura, aí falando de forma prática, né? Hoje, assim, atualmente, nós não conseguimos ainda sair juntos em missão, no caso de viajar, pregar, ainda não. Queremos muito, estamos aí estudando uma logística, como fazer, mas queremos muito. Porém, ali na nossa casa, seja recebendo os irmãos, né? Indo também na casa dos irmãos, às vezes, sabe, numa partilha, às vezes um está com uma dificuldade ou outra. Aí eu digo de mim mesmo, né? Às vezes eu tenho me encontrado nessa área. Muitas mães da comunidade, às vezes, têm me procurado para pedir ajuda, seja uma ajuda ali, como o sono da criança, o sono do filho, não sei o que eu faço, não sei o que, tem alguma dica? Falou, gente, né? Vamos tentar nos ajudar, seja na amamentação, no parto, naquilo. Olha só, são coisinhas pequenas, mas que você vai se gastando. Isso consome tempo, mas, ao mesmo tempo, você está se doando para o outro, né? Pela internet. Eu canto também, então, seja ministrando. Hoje eu não consigo estar tão ativa, né, justamente pela realidade que hoje eu vivo, mas eu consigo, às vezes, estar numa missa, eu vou ali servir a Deus naquela Santa Missa. Com o menino chorando no braço, o outro falando que está com fome, quero ir no banheiro, quero aquilo. Mas a gente vai tentando, né? E aí meu esposo vai me ajudando. Nós somos uma só carne, graças a Deus. E ali ele é meu braço direito, esquerdo, meu ombro, enfim, em tudo. E aí juntos nós vamos conseguindo conciliar aos poucos. Na oração ao ritmo da vida, né? Hoje até bonito, né? Nós entramos no carro. Toda vez agora que a gente entra no carro, a Manuela ela já acostumou. Ela fala assim: cadê meu terço? Cadê meu terço? Aí dá o terço para ela. Ela fala: gente, vamos rezar o terço? Você entrou no carro, tem que rezar o terço. Às vezes na nossa casa, sabe, pega só uma rua que tem que atravessar, ela já tem que rezar o terço. Aí a gente reza com ela e agora ela já reza direitinho, sabe? Então você vai evangelizando assim, sabe? Então nossa filha ela tá crescendo em graça, em estatura, em sabedoria, e é lindo ver isso. E aí junto as pessoas vão olhando na gente, vão vendo Deus nisso, e vão querendo também, vão sendo tocadas, vão sendo transformadas pela nossa vida, pelo nosso testemunho de vida. Então, hoje está sendo assim, mas aí meu esposo pode falar melhor. Muito bem. Eu entendo isso, que é necessário ter um coração alargado, dilatado de amor, onde você se desdobra naquilo que é o seu dever de Estado enquanto esposo, enquanto esposa. Você não pode deixar de faltar aí. E também você precisa fazer aquele outro dever de Estado, que é um compromisso que você assumiu
com uma instituição e você quer permanecer neste compromisso, você quer perpetuar o dom, não é, Verinha? Verinha tanto falou isso para nós. Você quer perpetuar o dom. Então, você tem essas duas realidades que, aos olhos humanos, pode parecer meio que contraditório, como que um casal ele escolhe um compromisso de vida e aí ele tem que se desdobrar entre evangelizar, ir para o setor, fazer tantas coisas de missionário e, ao mesmo tempo, cuidar dos filhos. Realmente não é algo fácil, mas nesse desdobrar existe uma graça, existe uma paciência que nós vamos adquirindo pouco a pouco, existe uma humilhação que você vai vivendo também, porque você percebe que em alguns momentos você não dá conta. Então você precisa dos irmãos. Aí você chama uma irmã para ajudar a ficar com seus filhos enquanto você está na provocação. E assim, em comunidade, nós vamos nos ajudando. Então, não abrindo mão daquela responsabilidade de educar os filhos e nem abrindo mão da responsabilidade de evangelizar, seja pelos meios de comunicação, seja em qualquer outro serviço missionário. Não, mas no dia a dia, articular cada uma dessas coisas e fazer com que a graça de Deus vá, pouco a pouco, fecundando e como que regando para que nasça e que dê fruto. É uma coisa que dia após dia. Nós estamos com pouco tempo de casados. Nós não somos um casal aí que tem 10, 15 anos de casado. Mas uma coisa a gente já entendeu. É um processo de aprendizagem. Tanto do ser família, que pouco a pouco você vai tocando no que é, e você descobre, quando você chega nessa realidade, você fala assim, nossa, agora eu entendo. Antes eu ouvia falar, antes eu percebia de longe, algum irmão partilhava, mas agora eu toco nisso. Eu toco nas vigílias à noite, eu toco em ter que levar o filho para o médico, passar o dia no médico, e preocupado que está com pneumonia, e ao mesmo tempo você fala assim, caraca, eu gostaria muito de terminar o que eu estava fazendo no meu setor. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou lá e vou fazer. Aí você tem 3 horas no seu dia, você conseguiu passar, você conseguiu fazer um acesso remoto, você vai e tenta fazer o seu serviço, tenta cumprir aquilo que é o seu dever de Estado. A graça vai acontecendo aí. É isso mesmo, e acho interessante que vocês falaram, porque o Padre Jonas também nos diz que evangelizado dá uma vida que se vive. Então, uma vida que se vive ali. Ó. A criança está ali, podendo contar com os irmãos, né, e tudo começa entre nós, dentro da comunidade, e fecunda, transborda para você que nos escuta agora, mas nós nos evangelizamos uns aos outros primeiro. Né? Primeiro é interno, e depois se desdobra até você. Mas nós também temos outro casal aqui, né, Rafa? Que também é um casal, só que de outro modo de pertença. O Jonathan e a Claudinha, como falaram, são do núcleo, e nós temos também um casal do segundo elo. Quero que eles se apresentem e falem um pouquinho da realidade que eles encontram como segundo elo na Canção Nova. Boa tarde, eu sou a Kelly, esposa do Eduardo. E hoje nós somos consagrados à comunidade Canção Nova, no modo do segundo elo, e estamos nucleados na missão de Lorena. Um abraço para os irmãos de Lorena. E para nós, né, o ser segundo elo, nós somos Canção Nova, somos missionários, somos consagrados, e o ser segundo elo é estar onde os meus irmãos do núcleo não podem estar, né? Seja numa fila de banco, né? No meu caso, na educação dos meus filhos, né? Seja numa feira, num supermercado que eu vou, no convívio com a minha família, eu preciso ser segundo elo ali dentro, eu preciso levar o carisma Canção Nova para os meus. E o ser Canção Nova, no modo do segundo elo, é isso. É ser os braços do carisma no mundo. Eu acho interessante, nessa realidade do segundo elo, uma palavra que eu sempre ouvi o Monsenhor Jonas usar muito, que ele fala que a gente tem que ser ponta de lança. E é assim que eu me sinto no meu trabalho. Eu tenho um trabalho comum, né? Eu não trabalho diretamente na obra de evangelização. Eu sou representante comercial, eu tenho empresas, lojas que eu atendo, e é um trabalho ordinário, né? Não é um trabalho onde naturalmente eu possa estar falando, né, da evangelização. Mas quando eu não posso estar falando, o meu chamado é ser testemunha. E é assim que eu consigo espalhar de alguma maneira o carisma Canção Nova, né? Aonde eu vou, por onde eu passo, né? O Monsenhor Jonas ensinou que
o nosso hábito é o sorriso, muitas vezes num sorriso, sendo honesto no meu trabalho, cumprindo bem o meu trabalho, né? São José Maria Escrivá, né, tem uma frase que ele diz que faz o que deves e está no que fazes, né? Eu gosto muito porque eu cumprindo bem o meu dever, eu sendo honesto naquilo que eu vivo, eu estou evangelizando, eu estou levando carisma, eu instigo as pessoas a querer saber por que eu sou assim, né? Por que eu não faço o que o outro da minha profissão faz, por que eu ajo diferente. E aí as oportunidades de evangelizar de modo concreto vão surgindo, né? Até mesmo no dia a dia, às vezes surge oportunidade de falar de Deus, mas não é na maior parte do tempo. Durante o meu trabalho, eu tenho que evangelizar sendo aquilo que eu sou. Eu sou consagrado na Canção Nova, eu sou consagrado em casa, eu sou consagrado no meu trabalho, eu sou consagrado por onde eu vou. Então, dessa maneira, com o meu testemunho, que eu consigo levar o carisma, né? Sendo o segundo elo, aonde a Canção Nova, naturalmente, sozinha não chegaria. Falando em não perder a oportunidade de evangelizar, nós estamos aqui vivendo o Provocação, mas também o mundo está vivendo a Jornada Mundial da Juventude. E tem alguém que não perdeu a oportunidade de evangelizar, que está lá na JMJ, a Lorena, e ela mandou um vídeo para a gente, falando do trabalho que o Vocacional está realizando na JMJ, porque o carisma faz parte da igreja. E nós, como igreja, queremos também evangelizar. Então, eu quero saber da Lorena, como está aí a JMJ, Lorena? O que você tem feito aí com a evangelização? Olá, meu nome é Lorena, estou falando aqui do estande da Canção Nova, na Cidade da Alegria, na JMJ 2023, em Lisboa. E vou mostrar um pouquinho de como tem sido a nossa rotina, de como tem sido a nossa vida, nesse que é o segundo dia da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Como vocês podem ver, nós estamos aqui a todo trabalho. E aquelas pessoas que vão chegando, o movimento hoje está muito bom, vou dar uma afastadinha aqui para vocês conseguirem ver o povo ali no nosso estande. Graças a Deus temos feito uma experiência muito forte de falar do carisma, de falar e sobretudo de falar de Monsenhor Jonas Abib, padre salesiano, porque a maioria das pessoas que têm passado por aqui pelo nosso estande são jovens salesianos. Então eles veem aquela fotinha ali, a nossa fotinha aqui de São João Bosco, são salesianos, então e a gente tem a oportunidade de falar do carisma Canção Nova e sobretudo de falar do padre Jonas Abib. Então temos tocado em muitos testemunhos daquelas pessoas que de ver a fotinha do padre Jonas já se emocionam e dizem: eu sou filho de padre Jonas. Então nós temos aqui o grande privilégio de falar não só para os brasileiros, falar para os espanhóis, falar para os venezuelanos, tem muita gente da França, tem muitos franceses, tem muitos angolanos, tem gente de todo o mundo aqui e é uma oportunidade muito, muito boa que nós estamos tendo de falar do carisma Canção Nova, de falar do nosso ser mariano também, de falar da canção, esse nosso tema, né? Atraídos por uma canção. As pessoas olham e dizem: nossa, mas o que é ser atraído por uma canção? E a partir dali a gente já faz, né, o nosso histórico. Somos uma comunidade que nascemos há 45 anos, fundado por um padre salesiano, padre Jonas Abib, que fez um convite para as pessoas, quem quer deixar a sua família, o seu pai, a sua mãe, por um ano e viver em comunidade, e que esse um ano se transformou em 45 anos. E de forma especial também a missão aqui de Portugal, que está fazendo 25 anos. Então, graças a Deus, nós fizemos, né, como vocês podem ver aqui. O Cadu, nosso responsável de missão, está ali a plenos pulmões, falando já há algum tempo com essas jovens, explicando. O padre Ademir, que está ali atrás também, eu vou dar uma voltinha aqui, ó, e a Rosane falando com o que pensa que é um brasileiro também. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho aqui na JMJ. Nós passamos o dia aqui no estande, de 9 às 16 horas. Ontem foi mais longo, que a atividade principal da jornada foi a feira vocacional. Então, todos os jovens vieram para cá. E para finalizar o nosso vídeo, convido os meus irmãos aqui a dar um tchauzinho para vocês. Aproveitem o Provocação. Deus abençoe. É
lindo ver, né? Ela falando, eu falando com venezuelano, espanhol, francês, não há barreira para a gente, né? Nosso português, se a pessoa não entender, fala em mímica, fala em tudo que é jeito, mas a gente evangeliza. Verinha, olhando para isso, né? E tocando nessa realidade que hoje nós temos casas no exterior. Como que o Padre Jonas ele intuiu isso, que o carisma Canção Nova ele também deveria ir para as nações? Na verdade, ele foi sendo convencido pelas autoridades da igreja. Então, é bonito ver isso, né? Porque, assim, por ele mesmo, eu acho que o Padre Jonas não pensava isso. Ele também não pensava que a Canção Nova ia se tornar tão grande. Mas é bonito ver porque foi assim, foram os bispos que foram convencendo, né? Até um momento ápice, onde em Roma, na nossa casa em Roma, Dom Alberto, numa missa, ele profetizou: a Canção Nova é para as nações. Esse carisma, ele tem potencial para alcançar outras culturas. Que bonito. Tem poder de alcançar outras nações, no sentido de evangelização e no sentido também vocacional. Nós temos pessoas da Canção Nova que moram na França, né, portugueses que vêm. Agora, eu estou morando em Lavrinhas, repito mais uma vez, e lá tem uma menina que é paraguaia, né, para vocês perceberem. E é impressionante o processo de entendimento do dom, o processo de adaptação, que talvez naturalmente poderia ser mais difícil. O Espírito Santo dá a graça da pessoa conseguir adentrar nesse processo vocacional. E hoje nós já estamos recebendo as primeiras vocações africanas, né? Que bonito. Lá em Zobo, nós já temos a primeira experiência missionária nativo da própria África. Amém. Vamos aplaudir isso, gente? Canção Nova transborda. O carisma Canção Nova ultrapassa as barreiras. A Gabi está conosco ali também. A Gabi tem algumas perguntas, Gabi? Fala pra gente. Graças a Deus, muitas perguntas. O Mateus fez uma pergunta assim. Primeiro ele falou: a coragem dos missionários da comunidade Canção Nova me encanta. São fiéis ao seu compromisso ano a ano. Mas em nós, que ainda não discernimos nossa vocação, nos permeiam alguns medos. De que forma é possível combatê-los e como identificar se é medo ou a voz do inimigo? Quem dá mais? Padre Márcio. Padre Márcio. Olha, primeiro rezar, né? Buscar a Deus na oração. E buscando a Deus na oração, basta. Não, é bom que alguém te acompanhe espiritualmente também, para te orientar. Alguém maduro, né? Se possível, um sacerdote, se não for possível, um sacerdote, uma pessoa que tem uma maturidade espiritual, que tenha caminhada de fé, né? Que possa te ajudar nesse discernimento. É do inimigo? É de Deus? É humano? A pessoa vai discernir, mas penso que é na oração e num bom acompanhamento. Falando também, né, da questão da vocação, dos medos, tudo. A gente está falando aqui do carisma Canção Nova. Mas quem vem para a Canção Nova? Vem para quê e por quê? Qual que é a missão? Para que as pessoas que estão em casa também possam tocar e entender. Qual que é a missão hoje da Canção Nova neste mundo? Padre Alex foi eleito. Eu ia deixar a formadora falar, né? A formadora geral, mas a gente olha para a vida do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, o que ele viveu, o que ele experimentou, e que acabou se tornando também a nossa missão. Padre Jonas conta, né? Até vi ali o livrinho Canção Nova, uma obra de Deus. Quem quiser também conhecer um pouquinho mais, está ali, também depois pode mostrar aí para vocês. Ele conta ali a sua história também, como foi vivendo. Mas o Padre Jonas teve um momento em que ele teve um encontro pessoal com Jesus. Claro, ele já caminhava na igreja e tudo, mas nas vésperas da sua ordenação diaconal, ele faz um encontro, mesmo no meio do sofrimento, faz um encontro com o Senhor, que ressignifica a vida dele ali. Ele passa a ter o Senhor, a palavra de Deus, como uma realidade muito próxima e viva na sua vida. E uns anos mais à frente, também faz uma experiência forte com o batismo no Espírito Santo, que a vida também ganha um novo vigor, um impulso, e certamente rumos que ele nunca imaginava, como a igreja em Pentecostes. Então ele viveu o seu Pentecostes pessoal. Então a Canção Nova, ela tem essa missão de levar as pessoas a fazer um encontro pessoal com Jesus, na eficácia, na força do Espírito Santo.
A gente até vê, né, assim na prática, que muitas pessoas passam pela Canção Nova aqui, nas nossas casas de missão. Umas ficam e outras vão. Mas a missão, na vida de muitas pessoas, ela é realizada. A pessoa faz um encontro com o Senhor, muda de vida e depois o Espírito sopra onde quer, leva as pessoas. Umas vêm para cá, fazem vocacional, entram, outras continuam nas suas casas. Começa esse caminho de se preparar para o Senhor, para a sua vinda. E outros também vão até para outras comunidades religiosas, fazem o seu caminho. Mas a nossa missão é essa, anunciar o Senhor, levar, né, a um encontro pessoal, concreto. Se falava, né, uma trombada com Cristo, mas também ser renovado, transformado pelo Espírito Santo. Então, é isso. E, claro, dentro disso tem muitas outras coisas que vão acontecendo com a ação de Deus, né? Yasmin, você que está sentada aí no meio do pessoal, com a galera, tem alguma pergunta? Tem alguém querendo fazer alguma pergunta para os nossos convidados aqui? Nós temos aqui, vou deixar ela se apresentar. Pode aqui apresentar. Boa tarde, meu nome é Janine, sou pré-discípula da comunidade. E a minha pergunta vai para o Padre Alex. Olha, meu Deus. Na comunidade, tudo se dá pela providência divina. Tudo perpassa pela providência. E eu queria saber de forma muito concreta, porque se dá muito além dos bens materiais. Como é a providência divina na vida do Senhor? Bem, eu acho que eu falei um pouco aqui a respeito da renúncia dentro da comunidade, né? Eu experimento nesses anos que, de fato, muitas vezes eu por mim, ficaria mais aí no meu canto, como disse, né? Muitas vezes quis isso. E a providência de Deus, que se manifesta nas nossas vidas, às vezes, com o chamado de nossas autoridades, que reconhecem ali uma capacidade, uma qualidade, e nos chama. Mas, às vezes, também é necessidade. Você pode fazer, né? O microfone está na mesa ali, está caindo. Você está vendo. Você pode ir lá. Então vai você, não fica esperando o outro. Então, Deus também, através das necessidades, dos chamados, e também aquilo que Ele já colocou dentro de nós, vai despertando, e a nossa vida vai tomando, muitas vezes, um rumo que você não achava que seria aquilo, mas quando você vive, você percebe que tinha que ser aquilo. Uma vez eu ouvi um primo, ele colocou no Facebook dizendo assim, olha, às vezes a vida te vira do avesso. Aí você vê que o avesso era o lado certo. Então, eu vejo a providência de Deus assim, claro, a providência de Deus se manifesta também na oração. Quantas vezes você está ali... Eu experimento isso, às vezes, de estar, sei lá, rezando, às vezes rezando a liturgia das horas. Você está rezando ali, vamos dizer, né, uma coisa e Deus te fala outra. Você percebe que ali Deus... porque você também está ali diante dEle, né? Então, acho que a providência de Deus, ela se manifesta, como você disse, sim, materialmente, porque... nós somos corpo, alma, Deus nos abarca inteiramente, sabe que nós temos essas necessidades, né? Cuida de nós mais do que dos pássaros do céu. Mas também Deus, Ele também vai nos conduzindo, seja interiormente, seja por nossas autoridades. A gente está aqui, a Verinha, formadora geral do Conselho da Comunidade, o Padre Márcio, o conselheiro responsável pelos padres. Então, às vezes, vai chegar e dizer, olha, tem uma necessidade ali, acolá, e a gente vai ver. Tem alguma coisa grave que me impede de viver isso? Tem. Sei lá, estou com um problema de saúde que ele não sabia. Padre, isso eu não vou conseguir. Então você fala. Mas também, às vezes, não tem. Tem o medo, como foi dito aí. Mas Santa Edith Stein, já sabe, né? Santa Edith Stein dizia, né, coragem é ir com medo. Então a gente vai e Deus vai fazendo na nossa vida.
Yasmin, tem mais uma pergunta Isso ali, ó. mesmo. Mais Tem uma outra, Yasmin? pergunta, gente. Agora nós estamos aqui com um casal que fazem caminho, são vocacionados aqui da missão de Cachoeira Paulista. O Lucas e a Lorena fazem caminho para o segundo elo. E a Lorena tem uma pergunta. Boa tarde. A minha pergunta vai para Kelly. Kelly, você, como segundo elo, gostaria que você nos apresentasse os princípios da Canção Nova e como eles te ajudam, te auxiliam a viver a santidade no dia a dia, no mundo. Vamos lá, com medo. Bom, vou falar o princípio da sadia convivência, né? Enquanto o padre falava da providência, me vinha no coração o ser providência para os irmãos. E isso perpassa também a sadia convivência, né? Porque quando eu me abro para os irmãos, eu abro a minha casa, eu abro, né, a minha vida familiar para os meus irmãos, né? Isso eu vou vivendo a sadia convivência. Eu me dou a conhecer, né? E conheço os meus irmãos. Eu me lembrei que, né, falando da providência de novo, e aí a gente vai falar do princípio da providência, né? Ano passado, os irmãos me ligaram, né, da Missão de Lorena, porque assim, nós estamos nucleados na Missão de Lorena, mas moramos aqui em Cachoeira Paulista. Por conta, né, da necessidade da Missão de Lorena, continuamos nucleados lá. E os irmãos me ligaram: Kelly, vai ter o Congresso Jovem e a gente não tem lugar onde ficar. Você conhece uma pousada? Eu falei: gente, minha casa é simples, mas está aberta para vocês. Né? E aí eu acolhi 4 irmãos, uma irmã do segundo elo, um irmão do núcleo e 2 vocacionados que, né, faziam caminho lá pela missão. E é isso, a sadia convivência. É eu abrir a minha casa, não me fechar, né, na minha vida de casal. Né, não me fechar e abrir a minha casa, a minha família, né, a nossa vida, nos darmos a conhecer. Quer me ajudar? Estava se falando também do viver da providência, né? A gente também experimenta a providência de Deus na nossa vida, né? Tanto quanto os irmãos do núcleo, né? Eu sou autônomo, então eu não tenho um salário fixo, eu tenho que trabalhar, e eu vejo assim, a providência, ela passa pela fidelidade a Deus. Na medida que eu sou fiel a Deus, naquilo que Ele me chama, sou fiel ao carisma que eu fui chamado, à minha vocação, e me esforço para corresponder a esse Deus que me chamou e onde eu me consagrei, Ele cuida de todo o restante, né? Ele cuida das minhas necessidades. Muitas vezes a gente pensa na providência de uma maneira muito material, né? Muito financeira, que não vai faltar nada, mas a providência, como o padre dizia, passa por todas as fases da nossa vida. A providência na questão interior, da minha cura interior, do meu cuidado com meus filhos, a providência na educação deles, como educar meus filhos no mundo de hoje, né? Eles têm amigos que nem todos os pais dos amigos são católicos também, então eles convivem com crianças da igreja, crianças que não são da igreja, e eu tenho que educar eles para o céu, né? E como isso vai acontecer? O Senhor providencia os meios. Então, tem um princípio nosso, né? Um direcionamento interno que é, né, a prevalência de Deus. Em tudo a gente deve buscar Deus na nossa vida, né? À medida que eu coloco o Senhor em primeiro e sou fiel a esse Deus, Ele providencia todo o necessário. E também na vida com os irmãos, né, da comunidade, né? O viver reconciliado, né? A maneira com que eu vivo reconciliado com os meus irmãos, que é um princípio nosso, também me leva a viver reconciliado em casa, né? Porque às vezes em casa é que a gente é quem a gente é, né? Então, aquilo que eu aprendi na comunidade, eu levo para minha casa, eu levo para minha família. E você pediu para a gente apresentar, né? Quais são os princípios da Canção Nova. Então, viver da providência, sadia convivência, autoridade e submissão. E hoje, né, eu sei que o tempo está curto, mas é algo de se partilhar com vocês.
Hoje a gente vive uma realidade, né, falando da autoridade de submissão, hoje nós somos auxiliar de formação da formação de Lorena, né, da missão de Lorena. E hoje a gente vive uma realidade no qual nós somos os mais jovens, né, os mais novos, dos definitivos, que é um grau de pertença da comunidade, ser definitivo. E hoje nós somos autoridade para os nossos irmãos que são mais velhos, né? A gente já foi submisso, né? E hoje a gente vive essa realidade de ser autoridade para eles, né? Então, é uma graça de Deus, né? É um desafio, mas é uma graça de Deus. A gente conta muito com a graça de Estado, né? A graça de Estado que o Espírito Santo nos dá para ser autoridade de submissão. Aí viver reconciliado, né, que foi o que o Eduardo falou, e partilha e transparência, né, que toca naquilo. Eu preciso ser transparente, eu preciso falar com o meu irmão, eu preciso me dar a conhecer, né? Eu acho que é isso. Ô, Gabi, o pessoal de casa, eles têm pergunta também aí? Tem muitas perguntas. E acho que nem vai dar tempo de responder todas, inclusive. Essa vai para o Jonathan. Taranana. A vida comunitária, ela é para todos? Como se dá na prática? Como saber se tem vocação para o núcleo ou o segundo elo? Bom, um pouco do que o padre disse no início da nossa conversa é, primeiro, ter uma intimidade com Deus. Segundo, você precisa se aproximar da comunidade Canção Nova para conhecer o que é próprio do núcleo e o que é próprio do segundo elo, né? Conhecendo essas realidades, você vai poder discernir muito melhor. A vida comunitária, no caso Canção Nova, ou até mesmo em outra instituição religiosa, ela é própria para aquele que tem aquela vocação. Então, aquele que tem a vocação Canção Nova, a vida comunitária Canção Nova vai fazer muito bem para que ele se desenvolva, cresça. Existem, claro, o padre nos ensina, aqueles que vêm por um tempo, que bebem do carisma, que amadurecem com ele, que depois saem bem formados, bem amadurecidos e que vão ser sal da terra e luz do mundo fora da comunidade. Passaram um tempo na comunidade, beberam do carisma, foram transformados, tiveram um encontro pessoal com Jesus e depois saíram. Mas uma vida inteira comunitária, seja como núcleo, seja como segundo elo, a pessoa ela precisa ter a vocação para levar isso à frente. E precisa fazer um bom discernimento. Ela precisa se aproximar de Deus, conhecer o carisma, conhecer a si mesmo. Na comunidade, a gente tem um processo de conhecer a sua própria história, de tomar consciência da sua própria história, desde a sua gestação, como você foi criado, quais são os traços que você traz na sua história, até para você descobrir a sua vocação, isso é importante. Então, todo esse processo, você precisa levar em consideração para que, em uma vida comunitária, você mesmo entenda os seus milindres, você mesmo entenda quando alguém fala com você, por que você reage de tal jeito, ou por que a tal pessoa reage de tal jeito, quando você fala com ela. A vida comunitária ela é rica. Acho que o mais importante, que deve ser deixado claro é isso. Ela é muito rica. E a gente cresce muito na vida comunitária. Eu tenho certeza absoluta que eu seria, do ponto de vista humano, e também do ponto de vista de homem de Deus, eu teria uma outra experiência se eu estivesse fora da comunidade. Eu não teria essas experiências aqui com meu próprio temperamento, de conversar com a pessoa e de topar, falar assim, meu Deus, eu dei tal resposta, ou eu tomei tal resposta da pessoa. E ali você vai toda hora, como que diante de um espelho, se revendo, e daqui a pouco o formador chega e fala com você, aí chega o irmão e partilha com você, aí vem a partilha e transparência, que é mais um princípio da comunidade. Tudo isso vai nos apertando, ao ponto de que tem hora que a gente anda em comunidade como que se sentindo com a ferida exposta. O padre fala isso nos nossos documentos, né? A gente anda assim, a flor da pele, e a própria Virgem Maria vem colocar compressa quente nessa ferida, vem cuidar, porque ela é mãe e mestra. Isso é a vida comunitária. Falando na Virgem Maria, Verinha, para nós hoje, né? Qual que é o papel de Nossa Senhora aqui para a Canção Nova? Esse ano, né, nós estamos celebrando 45 anos da Casa de Maria. Nós que estamos na comunidade, nós experimentamos de forma muito concreta esse cuidado de Nossa Senhora.
Mas para as pessoas que acompanham em casa, quando nós falamos que Maria é a dona da Canção Nova, é a senhora da Canção Nova, o que a gente quer dizer? Qual que é o papel da Virgem Maria na nossa vida, na nossa formação? O padre diz duas realidades quando ele fala da presença de Nossa Senhora. Primeiro, é a questão dela ser a mãe, a mestra, a formadora. Ele vai dizer assim, ela estava na origem. Deus, quando pensou a Canção Nova, entregou a Canção Nova aos cuidados da Virgem Maria, e ela aceitou. Então, assim, ela é essa mãe auxiliadora, providente, aquela que passa na frente, e tudo aquilo que a gente vai partilhando no nosso processo de evangelização. Então, por outro lado, é aquilo que ele diz, nós somos da estirpe dela, ela que forma o homem novo. Né? Assim como ela formou Jesus, ela forma o homem novo. Então, é ela que cuida dos detalhes para que a gente seja melhor como homem novo, mulher nova. Certo. Gabi, tem mais uma pergunta aí? Temos. Para Verinha. As vocações hoje são diferentes daquela de quando você chegou, certo? Exatamente. O que hoje você acredita ser a grande marca que atrai as novas vocações da Canção Nova? Hoje, eu penso que o que mais atrai é essa radicalidade pela santidade, não é? As pessoas hoje, principalmente os jovens, têm sede de autenticidade, têm sede de coerência. Então, quando eles veem esse testemunho coerente, eles se abrem. Então, acredito que esse seja a graça. E como nós somos chamados a passar um Deus que a gente vive, então isso move, né? É o testemunho, é a santidade, é a coerência. Graças a Deus, o bate-papo está ótimo aqui, mas eu queria convidar cada um dos participantes, antes de nós finalizarmos, a gente vai rezar um pouco, a Yasmin vai apresentar algo muito importante também do Carisma Canção Nova, que é um projeto, né? Mas antes eu queria que cada convidado pudesse falar um pouco para o vocacionado, ou para aquele que talvez aspira ser Canção Nova, para aquele que está nos escutando nesse momento, da sua realidade. Você brevemente pudesse falar para essa pessoa que nos escuta nessa hora. Eu acho que eu poderia dizer para que não tenha medo, né? Esses dias, atendendo um jovem no Maranatá, eu disse a ele que para agarrar a vocação dele com unhas e dentes, né? Para não se prender, porque a nossa vocação é aquilo que vai trazer realização para a nossa vida, é aquilo que vai ser o sentido da felicidade do nosso caminho para o céu. Então, a sua vida ela vai ficar desarranjada enquanto você não encontrar o seu lugar. Então, vá em frente, né? Não importa onde seja, mas busque acompanhamento, seja fiel a Deus, né? E siga em frente. Para você que é vocacionado, né, ao segundo elo, eu queria dizer, se aproxime da casa de missão, né, da cidade onde você está, né, se aproxime da casa de missão, né, seja um com eles. Né, a casa de missão precisa dessa presença, né, e faça a vontade de Deus. Né, peça muito a essa graça. Senhor, qual é a sua vontade na minha vida? Dentro da linha, eu digo, queira a vontade de Deus. Você está vendo os dois padres aqui, né? Não venha para a Canção Nova para ser um padre cantor, para ser um padre escritor, para ser um grande pregador. Venha, se você está discernindo conosco, primeiro identifique se você é Canção Nova. Então, queira fazer a vontade de Deus. O Padre Alex falou que tem que morrer para as vontades, e é isso mesmo. Porque dentro da nossa realidade, a gente precisa ser moldado e precisamos ser maleáveis. E o conselho da comunidade, as nossas autoridades, elas são usadas por Deus para nos colocar onde nós queremos, não, onde Deus quer, onde há necessidade.
Então, não venha para a Canção Nova ou não vá para nenhum outro instituto de realidade consagrada para também fazer sucesso. Vá para fazer a vontade de Deus. Então, é o primeiro ponto. Se vai fazer isso ou aquilo dentro desse ou daquele carisma, vai ser consequência. É claro que tem muita gente que se destaca, sim, em alguma realidade de talento, mas o mais importante é fazer a vontade de Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer o Padre Jonas com 12 anos de idade. Nessa experiência, eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. Vi o nascimento da comunidade, né? Porque eu sou de Cruzeiro, então acompanhei os encontros com os jovens, caminhei ao lado. Quando eu tive a possibilidade, vi que era o momento, eu dei o meu sim. E hoje eu já nem sou mais tão jovem, né? São 35 anos na Canção Nova. Então, o que eu queria dizer? Vale a pena investir a vida por causa do Evangelho. Eu olho para trás, para os meus anos de Canção Nova, esse ano completo 35 anos, e eu digo, eu teria coragem de fazer tudo de novo? Sim, eu teria coragem, porque vale a pena. A nossa vocação é muito linda. E vale a pena mesmo entregar a vida por causa de Jesus. Beleza, eu queria falar brevemente de duas realidades dentro dessa questão aí do medo. Uma que às vezes a pessoa pensa assim, Padre, eu sou lá dos cafundó do Judas, do interior brabo, lá não sei aonde, e pensa assim, não tem como eu chegar lá, eu não tenho como eu fazer vocação, isso não é para mim, isso é para o Padre Márcio, isso é para não sei quem. E a pessoa se acha muito pequena. E só você olhar a história da Bíblia, os grandes homens de Deus, a maioria eram, assim você vê, eram pequenos, se sentiam incapazes. E justamente Deus pega esses aí e faz a sua obra. Então, não tem desculpa, se a gente mora em cidade grande, cidade pequena, se Deus está chamando, vai. A providência vai guiar todas as coisas. A segunda coisa é que, às vezes, o medo também de deixar e de decepcionar os pais. O medo de desagradar. Isso, mas meu pai investiu muito, não sei o quê, não sei o quê. Se teus pais te amam, ainda que eles investiram querendo o seu bem, mas se você, porque ninguém mais que você vai perceber isso diante de Deus, está vendo que Deus está te chamando, também a providência vai guiar e vai mostrar como é. Alguns pais são mais tranquilos, outros têm mais dificuldade, mas a gente vê até, às vezes, que não queria, mas depois viu o filho, a filha desabrochando e se alegram também com a vocação. Então, comece um caminho vocacional. A gente está falando aqui da Canção Nova, né? A Provocação Canção Nova, mas quem sabe você está sendo chamado para uma outra. Dê os passos, e aí o resto, Deus vai também conduzindo, né? Para você que é vocacionado, eu penso em entrar para a comunidade. Primeira coisa, não perca tempo. Não perca tempo. Vai, corre, busca, né? Procura, se aproxima, conhece mesmo, sabe? Se arrisca, se lança. Porque se não for assim, você não vai conhecer, você não vai amar, você não vai aprender. E outra coisa, deixe-se ser formado por Deus. Deus, ele faz coisas que a gente nem imagina, né? A Cláudia, que era lá atrás, nossa senhora, é totalmente transformada, entendeu? Então, deixa Deus fazer na sua vida, de verdade. Mesmo que para isso ele tenha que cavucar você, que ele tenha que tocar nas feridas, na sua história, nas coisas que são mais difíceis para você. Deixa ele fazer. Deixa ele te transformar. E também deixa a Virgem Maria cuidar de você e deixa ela também formar. Principalmente você, menina, né? Você, mulher, você que pensa em casar. Às vezes sonha entrar para a comunidade, quer casar na comunidade. Não sabe se vai casar, se não vai casar. Mas a primeira coisa, deixa ela te formar. Te formar ali, aprender a cozinhar, aprender a lavar uma roupa, aprender a cuidar de uma casa, da sua casa, né? Cuidar dos seus pais. E isso tudo é formação. Então, não perca tempo, até nessas coisinhas, nessas pequenas coisas. Isso vai fazer
um grande bem até mesmo dentro da comunidade, tá bom? Aproveita esse tempo e aproveite também para amar muito os seus. Duas coisas bem rapidinho. A primeira é a santidade. O meu irmão também, ele entrou para a comunidade depois de um tempo. Um dia eu fui para casa dos meus pais, meu irmão ainda estava lá, e esse meu irmão, Vitor, ele estava discutindo com o Gabriel, o irmão mais novo. Nós somos em 3. E ele discutia numa situação que o Gabriel estava fazendo lá, que era adolescente, e ele discutia, e aí ele largou o Gabriel e falou, vamos, Tico, porque meu apelido é Tico, então ele me chama pelo apelido. Vamos, Tico, vamos embora. E eu falei, vamos para onde, Vitor? Cadê o Gabriel? Aí ele falou assim, não, ele não vai não. Eu chamei ele, aí ele falou uns negócios lá e ele não vai. Falou uns desaforos para mim. Aí eu falei, olhei para o meu irmão e falei assim, Vitor, se você entrar assim para a comunidade, é melhor que você não entre. Com essa postura, não entra. Se for para você abandonar o seu irmão, não entra. Se for para você deixar o seu irmão para trás, não entra. Aí meu irmão ficou quieto. Aí ele foi atrás do Gabriel. Voltou com o Gabriel, aborrecente. Então, a primeira coisa que eu falei muito rápido é a santidade. A segunda é, não abandone seu irmão. Se for para entrar e abandonar o seu irmão, quem está na trincheira com você, quem está na linha de frente com você, não entra. Claro, eu quero que você entre. Eu não vou te abandonar. Se você entrar, meu irmão, não vou te abandonar. Não nos abandone. Entre para a família. É família mesmo. Não é só da boca para fora. Não é palavra, assim, pronta. Venha, faça parte da família. E não abandone. Não deixe seu irmão morrendo. Entre para ser santo. Amém. Vamos aplaudir, gente? Antes de encerrarmos, quero convidar os meus irmãos, agradecê-los, para a gente ficar de pé aqui, para a gente rezar, para finalizar esse momento. O ministério vai cantar uma canção, mas eu queria, Rafa, que ficasse um vácuo, queria que ficasse um espaço aqui, porque esse espaço que vai ficar aqui é o espaço que você talvez precise ocupar dentro do Dom Canção Nova. Talvez você vai precisar estar aqui, não no palco da Canção Nova, talvez vendendo pastel como os pré-discípulos estão, vendendo doce como os discípulos estão, mas é você. Eu peço, quero convidar você que está no rincão do meu Senhor, ficar de pé, você que está em casa, ficar de pé, que olhando esse vácuo entre eu e a Rafaela, você se coloque aqui. Que o Deus que é o Deus da paz, Ele tire a sua paz. Se o seu lugar é aqui, que Ele tire a sua paz, que Ele te incomode, que Ele trabalhe e movimente na sua alma, porque se o seu lugar é aqui, veja, irmãos, é irreparável uma vocação que não corresponde a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar e esse espaço está aqui. Talvez seja o seu lugar de ocupar ele. Os santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada, os santos ou nada mais, os santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada, os santos ou nada